Olá, gente. Vamos continuar nossas aulas. Livro de matemática, página 84, né? Eu espero poder passar esse conteúdo de uma maneira que vocês consigam entender, porque não é um conteúdo muito fácil. E é o conteúdo chamado de números fracionários, tá? E o que é números fracionários? A gente vai falar de fração, tá? E o que é uma fração? Uma fração é uma divisão em partes iguais, ok? Então, fração é um número que representa em quantidades, em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro, né, gente? Então, geralmente a gente usa como exemplo uma pizza, né? E é o que tem no livro de vocês. Se eu tenho uma pizza inteira e eu vou dividir essa pizza em 10 partes iguais, cada parte vai representar uma fração da pizza. Ou seja, a pizza toda, eu peguei ela, fatiei em 10 partes e cada pedaço desse vai representar uma fração dessa pizza, ok? Então, essa pizza ela tem 10 pedaços. Ela inteira, sem partir, não quer dizer nada. Mas a pizza, quando a gente geralmente vai comer, ela é dividida, não é verdade? Então, quantos pedaços tem nessa pizza? 10 pedaços, né? Cada um desses pedaços é uma fração da pizza. Então, o inteiro, ou seja, a pizza toda, foi dividida em 10 partes. E representamos essa situação com o número fracionário 1/10. Onde quem é o 1? O 1 é a quantidade de partes que foi tomada de quem? Da pizza toda. E 10 é o número de partes em que a pizza foi dividida. E aí a gente representa como 1/10. Esse traço que nós temos aqui, ó, no meio, representa essa divisão. O 1 a gente chama de numerador, né? O 1, que é a quantidade de partes que foi tomada do inteiro, é o numerador, está em cima. E o 10 é em quantas partes foi dividida essa pizza, esse inteiro, nós chamamos de denominador, ok? Vamos lá, vira a página, por favor. 85. E se fossem 2 pedaços de pizza, né? Se eu comesse 2 pedaços de pizza, ou eu iria organizar como 2/10, porque a pizza ela tá dividida em 10 partes, isso não vai mudar. Mas eu vou tomar 2 pedaços para mim, eu vou comer 2 pedaços, então eu tenho 2/10, tá? E se fossem 3 pedaços, seria 3/10. Ok? E se eu comesse 8 pedaços, seria 8/10. E assim por diante, até todo mundo comer a pizza toda, tá? Os números fracionários são escritos dessa forma, ó. A maneira como a gente organiza os números fracionários é um tracinho no meio, né, que corresponde à divisão. Embaixo, nós temos a quantidade de partes que foi dividida aquele inteiro, aquele todo. E em cima, nós temos uma parte de um todo, ok? Vamos lá. Então, eu tenho 1/2, maneira como nós lemos, né? Ou seja, a gente lê os números, os numeradores normal, como qualquer número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Já o denominador, que é a parte de baixo, a gente lê de maneira diferente, ok? O 2 a gente lê como meio, o 3 a gente lê como terço, o 4 a gente lê como quarto, o 5 como quinto, né? Como se fosse uma ordem. Quando a gente chega até 1/10, a gente já lê o quê? 1/10. E quando eu vou ler, professora, se eu tenho um de numerador e 11 de denominador, como é que eu vou fazer essa leitura? Eu acrescento o nome
avos. Então, eu vou ler 11avos, 12avos, 13avos, até eu chegar a 99 e eu ler 99avos. Quando eu chego 1 no numerador e 100 no denominador, eu vou ler 1/100, tá? Se for 1 e 1000, eu leio 1/1000 e assim por diante. Mas é um conteúdo que a gente vai trabalhar bastante, viu, pessoal? Então, nós temos aí, ó, 1/2, tá? 1/2 é metade da pizza. 1/3 é 1/3 é a maneira como a gente lê. 1/2 a gente fala que é metade, tá? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10, tá? E essa é a maneira de lermos frações, tá? Os números múltiplos de 10, 100 e 1000 no denominador representamos como décimo, centésimo e milésimo, respectivamente. Foi o que eu falei para vocês ontem, a maneira de ler. Para os números maiores que 10, que estejam no denominador, usamos a palavra avos, ou seja, 2 13avos, 1 31avos, 1 11avos, 2 12avos e assim por diante. Mas para ilustrar tudo isso que eu falei, pessoal, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês, tá certo? Então, é um conteúdo que, assim, remotamente não é muito bom de explicar, né? Eu particularmente preferia que fosse uma sala de aula, mas infelizmente nós temos que fazer dessa forma, tá? Eu espero que eu consiga passar para vocês, tá? Por isso que eu vou deixar um vídeo para que vocês consigam assimilar melhor, né? Esse início do estudo das frações, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não, nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos.
4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim: 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!